Olá, crianças! Hoje nós vamos falar sobre rima nos poemas. Então, livro, página 77. Livro 5, página 77. Então, por que a gente utiliza tantas rimas nos poemas? Por que a gente está sempre falando de rimas? É para deixá-los com ritmo. Ler poema, a gente percebe ao ler o poema que ele tem um ritmo. E esse ritmo a gente consegue pelas rimas. Então, ela é um recurso utilizado nos poemas e ela se dá pela repetição de sons idênticos ou semelhantes. E esse recurso é o responsável pela sonoridade, por causa da repetição desses sons. Então, vai ficando aquele texto gostosinho de ler. E para a gente avaliar essas rimas no poema, nada melhor do que uma foto poética, uma imagem poética de uma borboleta. As borboletas que inspiram tantos poetas, tanto pelo voar, pela leveza, por essas asas então translúcidas. Olha que beleza, a gente pode escrever um poema sobre essa imagem que ela está muito poética. Então vamos lá? Eu tenho um poema aqui para vocês que é de um poeta, Olavo Bilac. Quem é o Olavo Bilac? Um famoso poeta brasileiro, ele que escreveu o hino da bandeira nacional. Então é o poeta Olavo Bilac. Olha só o que ele escreveu sobre a borboleta. Preste atenção na sonoridade que a gente consegue com essas rimas, com a repetição desses sons nas palavras. Então vamos lá. Trazendo uma borboleta, volta Alfredo para casa. Como é linda, é toda preta, com listas douradas na asa. Então, nessa primeira estrofe, fala da felicidade, do estado em que Alfredo se encontra. Por que ele está todo feliz? Porque ele traz uma borboleta preta. Tonta, nas mãos da criança, batendo as asas, num susto. Quer fugir, porfia, cansa e treme e respira a custo. Coitada dessa borboleta, né? Na segunda estrofe, fala do estado, da luta da borboleta. Ela porfia, ela luta para fugir, porque ela está presa nas mãos do menino. Contente, o menino grita: é a primeira que apanho. Mamãe, vê como é bonita, que cores e que tamanho. Como voava no mato, vou sem demora pegá-la por baixo do meu retrato numa parede da sala. Coitada, o menino quer pregá-la na parede da sala. A borboleta tem mesmo que tentar fugir, né? Mas a mãe, com carinho, lhe diz: que mal te fazia, meu filho, esse animalzinho que livre e alegria vivia? Solta essa pobre coitada, larga-lhe as asas, Alfredo. Vê como treme assustada, vê como treme de medo. Pensa Alfredo, e de repente solta a borboleta e ela abre as asas livremente e foge pela janela. Que lindo, né? Olavo Bilac é um grande poeta. Então aí a gente vê a alegria do menino, lá na primeira estrofe, a alegria do menino por ter conseguido pegar a sua primeira borboleta. Mas a borboleta não gostou, não. Ela quer fugir, porfia, quer dizer, ela luta para fugir. Ela não quer viver presa. Mas o menino, ele se encontra todo contente e mostra para a mãe como é bonita. As cores, o tamanho da borboleta. Mas a mãe... Aí o menino ainda diz que ele quer pregá-la. Ela era livre, mas agora ela voava no mato, mas agora ele quer pregá-la lá embaixo, por baixo do seu retrato, lá na parede. A mãe tenta convencer o menino
Que mal, esse animal não te faz mal em algum, deixa ele viver livremente. Solta a pobre coitada. Ela treme, ela está assustada. Solta e deixa ela viver livremente. Finalmente, a mãe convence o menino, convence o Alfredo e ele abre as mãos e deixa a borboleta voar livremente. Que lindo! Então, eu quero que você interprete e leia essas questões. Olha, nós vamos fazer a questão 1, A, B, C e D. Mas antes disso, eu quero que você volte nesse texto e circule todas as palavras rimadas de cada estrofe. Borboleta, preta, casa, asa. Use lápis, duas cores diferentes e vai circulando o grupo dessas rimas, das palavras rimadas. E aí responde a questão 1. Responde o para conferir, responde esse para conferir e responde a questão 1. Vou deixar a interpretação por você. Agora vamos lá? Leitura partilhada. Você já leu em grupo com um amigo? Já compartilhou alguma leitura? Sabe quando você lê um texto tão bonito como esse poema que eu acabei de ler do Olavo Bilac e eu quero dividir com alguém? Pois é, mas tem muita gente que se sente assim quando lê um texto bem bonito, quer que o outro, e que ele provoca uma emoção, provoca uma alegria, ele quer compartilhar com o outro para que o outro também sinta os benefícios da leitura. Então vamos lá. O que é literatura? Isso é o que a literatura nos provoca, essa partilha, esse querer partilhar. Então, olha só, vamos lá estudar, analisar um pouquinho sobre esse conceito de literatura. Bom, é uma ideia bem antiga. Olha só, então a ideia de literatura é bem antiga e diz que a literatura é a imitação ou a representação da realidade feita por meio de palavras. Então, gente, acreditaram-se por muito tempo que a literatura teria que nos passar uma mensagem da realidade, que a literatura teria que passar isso para a gente. Mas não é bem assim não, né? Basta um texto bem bonito, uma brincadeira com as palavras que nos provoque a emoção, é literatura. E isso são os poemas, estão aí para nos dizer isso. Não precisa sempre representar a realidade. Pode ser representar, deixa a sua imaginação livre, como aquela borboleta que o Alfredo soltou. Deixa a sua imaginação livre, escreva, provoque, brinque com as palavras. Não precisa sempre estar descrevendo algo da realidade. Isso é literatura. É isso que a gente encontra na prosa, nas histórias, nos contos, nos livros que nós lemos, nos poemas, nos cordéis. E é isso que está o bom. Provocar, brincar com as palavras, se comunicar. Tudo lhe basta. Essa brincadeira lhe basta, essa alegria que a literatura nos provoca. Lembre sempre disso. Então vamos lá. Sarau. Gente, por isso que um sarau é tão bom. O que são saraus? Nós vamos fazer um sarau daquele cordel que você está escolhendo na sua casa. Então você já ouviu, já participou de um sarau? Sarau pode ser uma expressão artística. Então é um espaço em que as pessoas compartilham o interesse pela arte. Pode ser pela dança, pela música, pela poesia, pelo cordel, por uma leitura, por uma história. Então o artista vai e se expõe, apresenta aquela história para um público. Eles cantam, dançam, dramatizam. Isso é um sarau, é um espaço que um espaço em que a gente se junta para compartilhar. Então, pensando nisso, eu trouxe para vocês lá na página 31 a caligrafia de Dona Sofia. Mas antes da caligrafia de Dona Sofia, no livro ainda tem um texto
que é um texto que vocês conhecem, uma história aí do misterioso Curupira, contada de um jeitinho diferente, que eu gostaria que vocês fossem lá e lessem esse texto narrativo sobre o Curupira, tem o que os indígenas pensam também, enfim. Vá lá e lê esse texto que está bem bacana. E aí nós vamos lá para a caligrafia de Dona Sofia, para a página 91. Essa é a capa do livro, que tem um livro. O texto que você tem aí é apenas um resumo. Vamos lá. Dona Sofia era uma senhora muito especial mesmo. E ela, pessoas especiais encontram pessoas especiais também. Ela encontra também uma pessoa muito especial. E aí, gente, lembra da gentileza gera gentileza? Pois é, ações especiais também geram outras ações especiais. Vamos ler um pouquinho desse texto da caligrafia de Dona Sofia. Toda aquela região era cercada por colinas, quer dizer, montanhas, assim como a nossa região tem muitas colinas. Bem lá no alto, na mais alta delas, vivia uma velha senhora chamada Sofia. Era uma professora aposentada. Ela conhecia os segredos, os sonhos, as sensações e as emoções que as palavras dos poemas despertam no coração de cada um. Sentia-se feliz lidando com as flores para serem vendidas na cidade. Dona Sofia, com a sua linda caligrafia, escrevia poesia por todos os cantos da casa. Um belo dia, Dona Sofia percebeu que não havia mais espaço para escrever. Decidiu fazer cartões poéticos decorados com flores cultivadas por ela mesma, onde escrevia com sua letra caprichada versos dos seus poemas preferidos. Preparava vários cartões e depois chamava seu Ananias, que os entregava aos moradores da cidade. Seu Ananias era o único carteiro existente por ali. Nas horas vagas, seu Ananias passou a ajudar Dona Sofia. Sentia-se muito bem na companhia de Dona Sofia. Certa vez, quando estava na cidade entregando correspondências, ele achou no meio dos cartões de Dona Sofia um envelope com seu nome. Quem já viu escrever uma carta para o próprio carteiro? Dona Sofia, qual é o segredo para escrever bonito? Então, olha só, no livro continua. O seu Ananias recebeu uma carta de Dona Sofia e ele ficou encantado com as letras, com as escritas tão bonitas de Dona Sofia. Foi perguntar a ela qual o segredo para escrever tão bonito. Olha só o que Dona Sofia responde. Olhe, é preciso praticar bastante, mas além de uma letra bonita, o mais importante é compreender o sentido do que escrevemos. Dona Sofia, por que a senhora escreveu poesias por todos os cantos da casa? Assim estão sempre comigo, basta lançar um olhar. A casa de Dona Sofia havia se tornado para o seu Ananias um território de deslumbramento, quer dizer, de encantamento e aventura. Num dia de serviço, observando o que acontecia na cidade, os pensamentos de seu Ananias se iluminaram. Na rua, na praça, em casa, todos liam poesias. Engraçado, estive pensando, a senhora sempre manda vários cartões, mas eu não me lembro de lhe trazer uma única correspondência. Realmente,
Já faz tempo que recebi uma carta. Seu Ananias começou a percorrer a cidade de casa em casa e contava tudo o que havia aprendido com Dona Sofia e como aquela senhora havia mudado aos poucos a vida da pequena cidade sem ninguém perceber. Um por todos foram, um por um, todos foram tomando consciência do grande presente que havia recebido. E desde aquele dia, a alegria tomou conta de Dona Sofia. Pois seu Ananias, além das contas, passou a levar para Dona Sofia cartas de muitos moradores da cidade. Algo também havia mudado em seu Ananias. Ele melhorou a caligrafia e hoje, quem diria, escreve poesias para o mundo, para a vida, para Dona Sofia. Que lindo! Do André Neves, o autor desse livro. E aí, Dona Sofia, com a sua linda caligrafia, com as suas palavras que faziam sentido, ela escrevia poesias. E ela escreveu bilhetes e cartas que foram entregues pelo seu Ananias para toda a cidade. Seu Ananias percebeu que as pessoas haviam se tornado leitoras, que a cidade estava melhor, que a cidade havia mudado. Então ele quis também fazer um agrado para Dona Sofia. Conversou com cada um morador e aí contou a história e os moradores passaram a escrever para Dona Sofia. Seu Ananias bem se encantou com Dona Sofia, né? Lindo, né? Então, quero que você faça para conferir e quero também, não precisa responder estas questões, não precisa. Vamos lá. Não precisa, porque você vai fazer uma outra atividade, agora muito especial, tá? Escreve uma carta. Segredo, tá bom? Escreve, leia, escreve. Qualquer coisa me pergunta. E ficamos por aqui. Beijo grande. Até a próxima aula.